Você sabe me dizer o que é essa máquina? E se eu dissesse que ela é uma das grandes responsáveis pela vida ser como ela é hoje? Aqui é MH, sou MPF e seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro MH História. Roda a vinheta. Antes de te responder o que é essa máquina e por que ela é tão importante, primeiro eu preciso te dizer os motivos que fizeram com que ela fosse criada e por que ela foi tão usada e é tão importante. Mas antes de falar, já se inscreve no canal e deixa seu gostei. Se você não gostar do vídeo, no final dele você clica de novo lá. Mas tenho certeza que vai gostar. O continente europeu vivia um sistema em decadência, o chamado feudalismo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas explicando rapidamente sobre o tema, reis, duques, marqueses, entre outras pessoas com títulos de nobreza que possuíam castelos, eles meio que governavam a região em que estavam. Isso quer dizer que, basicamente, o que eles falavam era lei. Além disso, outras pessoas que se destoavam da grande população, que possuíam vamos dizer que uma renda considerável, só que não tinha título de nobreza, os chamados burgueses, eles estavam meio que insatisfeitos com o sistema de produção atual, porque grande parte de sua riqueza foi conseguida a partir das grandes navegações, onde boa parte deles foi responsável por importar especiarias, especialmente da Índia. Como essas atividades estavam ficando meio desvalorizadas, eles tinham que procurar outra forma de conseguir capital, certo? Então, temos o primeiro grande fator, o fator capital, porque temos pessoas com capital suficiente que quer investir e com vontade de investir. Agora vamos para o próximo fator, a política de cercamentos. E no que consistia essa política de cercamento? O governo passou a exigir os títulos de posse da terra. E o que isso quer dizer? Todas as terras da área rural, ela precisava ter um título de posse. O dono da terra precisava exibir para o governo o título de posse. Isso quer dizer que o governo tinha dado essa terra para eles, eles tinham assinado para poder usar essa terra para a produção. Podia se produzir comida, podia produzir lã, podia produzir leite, entre outros fatores. Só que muitos dessas pequenas fazendas, eles não possuíam o título das suas propriedades, o que fez com que grande parte da população da área rural fosse desapropriada das suas terras, o que causou um grande êxodo rural, ou seja, grande parte dessa população se mudou para as grandes cidades. Agora temos o segundo fator, mão de obra, ou seja, essas pessoas elas estavam desesperadas, querendo arrumar uma fonte de renda, porque elas se mudaram com sua família e tudo mais, e eles não tinham o que comer e não tinha lugar para ficar, então eles estavam desesperados, querendo arrumar alguma coisa para fazer. Isso fazia com que a mão de obra fosse muito barata. Então, agora temos o capital e mão de obra. Se eu te perguntasse agora sobre qual país que eu estou falando, você acertaria? Você respondeu a Inglaterra, você está certo. E pegando um gancho, vamos para o terceiro fator, o fator geográfico. Mas o que isso quer dizer? A Inglaterra, como todo mundo sabe, é uma ilha. E embora possa parecer óbvio, mas uma ilha é rodeada por oceano, certo? E como nessa época não existia, vamos dizer que aviões para transportar cargas e pessoas, toda a mercadoria era transportada por embarcações. Então, por ser uma ilha, ela estava no centro de todas as rotas de mercado. Ou seja, ela conseguia dar vazão à sua produção. Outro fator geográfico muito importante é o solo da Inglaterra, porque ele era rico em minerais como carvão e ferro, que vai ser muito importante mais para frente. Então temos muitos fatores somados que possibilitam uma revolução. Temos o capital, temos a mão de obra, temos a matéria-prima e temos uma rota para dar vazão para a produção. Ou seja, estava um cenário totalmente favorável para que acontecesse alguma coisa muito importante. Agora, saindo um pouco da explicação dos motivos que levaram à ruptura para o sistema de produção atual, vamos explicar um pouquinho mais sobre o que era o sistema de produção atual. A produção têxtil era feita exclusivamente por artesãos.
Mas o que isso quer dizer? Toda a produção de vestimenta, de sapatos, entre outros, era feita por pessoas especializadas que passaram a vida inteira treinando e passavam seus conhecimentos para seus aprendizes e fazia tudo isso manualmente, uma por uma. Isso demandava muito tempo, então a pessoa tinha que vender seu produto, fazer ele um por um. Por exemplo, se uma pessoa chegasse e pedisse 2 calças, ele teria que fazer uma calça, depois fazer outra calça. Se o comprador quisesse as 2 calças iguais, dificilmente ele conseguiria, porque como o produto é feito à mão, então não existe uma padronização. Isso tudo fazia com que os produtos fossem muito caros, porque demorava para ser produzido, então isso encarecia muito o produto. Agora chegou a parte do vídeo que eu falo para vocês o que era aquela máquina. Essa máquina é um tear mecânico, inventado por Joseph-Marie Jacquat, na França. Só que foi na Inglaterra que ela foi devidamente utilizada e que ela causou uma revolução, por assim dizer. Mas por que o tear mecânico foi tão importante? Como eu disse, a produção têxtil era feita por artesãos. Eles no máximo trabalhavam com o seu aprendiz, o que fazia com que eles conseguissem produzir muito pouco. Já com o tear mecânico, um só operador conseguia produzir 10 vezes mais do que os artesãos conseguiam produzir. Isso eles conseguiam porque alguns processos ficaram automatizados, como tecer, por isso que chama tear mecânico. Isso fez com que o tempo de produção diminuísse drasticamente. Além do tempo de produção, a padronização também aumentou bastante. Lembra aquela história de oferta e demanda? Quanto mais produto tem e menos pessoas tem para comprar, menor o preço dele. E quanto mais pessoas querem o produto e menos produto tem disponível, maior o preço dele. Por exemplo, essa caneta. Se tem 2 pessoas interessadas, eu posso vender para quem pagar mais, certo? Isso vai fazer com que o produto encareça. Porém, se eu tenho 4 canetas e apenas 2 pessoas interessadas, então não vai existir uma briga, por assim dizer, por conquistar esse produto. Então o preço dele automaticamente vai cair. Era exatamente esse o cenário, porque como eu disse, os artesãos produziam tudo manualmente, então o volume de produção era muito pouco. Por isso que se vocês separarem produções que retratavam aquela época, você vai ver a nobreza nos seus castelos com muitos vestimentos, com muitos vestidos, terno sob medida e essas coisas. Já a grande população geralmente dava maltrapilho. Isso dava porque o custo para aquisição de uma peça era muito alto. Então as pessoas preferiam, obviamente, comer do que andar bem vestido. Porém, esse problema foi, se não sanado, ele foi melhorado em muito depois da Revolução Industrial, porque a produção cresceu bastante. Sendo assim, o preço também diminuiu, fazendo com que a grande população pudesse comprar os produtos, certo? Então, a gente pode dizer que a Revolução Industrial foi responsável por transformar o modelo de produção de manufatura, ou seja, a produção através das mãos, para uma maquinofatura. Foi nessa época que começou a surgir os primeiros esquemas de fábricas. Alguns burgueses que detinham uma grande renda compraram uma grande quantidade de máquinas. Por exemplo, um só burguês comprava 20 máquinas. Ele comprava essas 20 máquinas e colocava pessoas para operá-la. Essas pessoas geralmente eram aquelas pessoas que tinham vindo do campo e estavam passando necessidade. Mas como esse esquema era inédito até então, não existiam leis trabalhistas que protegessem essa classe. Portanto, eles tinham uma jornada de trabalho geralmente muito longa e muito cansativa. Isso fazia com que a expectativa de vida deles fossem bem baixas. Mas nem só de indústria têxtil vive uma revolução, certo? Lembra que eu tinha falado que a Inglaterra era rica em minérios, especialmente carvão? Então, ele foi responsável por a outra parte da revolução, mas isso é um tema para o próximo vídeo. Por hoje é só, não se esqueça de deixar o seu gostei, de comentar dando sugestões ou reclamações e compartilhar para os seus amigos e o mais importante, se inscreve. É rapidinho, menos de 10 segundinhos já se inscreveu. É isso aí.
Aqui é MH, o CMPF e até a próxima. Tá bom. Parece que eu falei produto para fazer mais, mas eu não quero falar mais nada. Através de importação e... O que é disto árvore? Também não sei. Joseph Mary Jacquard. Acho que é Jacquard. É da França. Tem que fazer biquinho. Jacquard. Inventada por Joseph Marie Jacquard. Por Joseph Marie Jacquard. Nossa, muito gay. Vai pros erros de edição, tô te falando.